mais dificuldade ainda. Então, até mesmo você que está meio no escuro, para acompanhar melhor, se você quiser vir mais para frente, seria muito bom para você. Eu quero começar hoje à noite trazendo uma explicação mais clara sobre duas perguntas que foram feitas, uma pela Ilza e a outra pela auxiliadora. Não sei se elas estão aqui. A Ilza está aqui, eu vi a auxiliadora vindo aqui. Muito bem, eu quero esclarecer as duas perguntas que foram feitas. Quero que você preste muita atenção e quero, inclusive, reforçar que a resposta que eu vou dar relacionada à pergunta que a auxiliadora fez é um tema que está sendo estudado na Escola Bíblica Dominical. Muito bem. A pergunta que foi feita pela auxiliadora, depois eu chego na pergunta da Ilza, foi em relação a como as pessoas alcançaram redenção antes da revelação carnal de Jesus, ou seja, no período do Antigo Testamento. Vamos lá bem para o início, do pecado original. Lá no Éden, eles estavam lá vivendo em plena comunhão com Deus, eles eram inocentes, e a palavra inocente na Bíblia não é a respeito daquela pessoa que não sabe das coisas, mas daquela pessoa que é pura. E a gente às vezes aplica muito errado algumas palavras na nossa língua portuguesa. A gente olha para uma criança e diz assim: essa criança é inocente, ou essa pessoa é inocente. E a gente, quando diz isso, está querendo dizer, ela não sabe do que é ruim ou do que é bom, do que é bom, do que é mal. Geralmente a gente diz isso. Você talvez já tenha dito isso, eu talvez já tenha dito isso, mas está errada a nossa forma de falar, amados. Não sou professor de português, mas inocente é aquele que não tem culpa, não é aquele que não sabe das coisas. E aí a gente vai para uma outra questão da nossa língua portuguesa também, que é meio chocante, porque diz assim, aquele que não sabe das coisas, ele é o quê? Ele é ignorante. Mas a gente já aplica essa palavra ignorante para aquele que é bruto, que é rude, né? O brutão, né? Então, falar em brutão não tem nada a ver com o Rui, mas o Rui estava viajando para a Europa. Chegou ontem, né, Rui? Segunda-feira. Diz que encontrou a Isabel toda torta de saudade, toda troncha. Ele que falou, Isabel. Olha aí, ele está dizendo que os olhos inchados de chorar, de alegria, porque ele estava longe. Então, meus irmãos, vamos olhar bem para a coisa. O casal que estava no Éden antes do pecado era um casal inocente, porque não havia sobre eles culpa. Uma criança, ela não é inocente. A gente fala, inclusive quando morre uma criança de meses, assim, morreu um anjinho, morreu um inocente, nada disso. Inocente é aquele que tem a sua consciência limpa, é aquele que sabe o que é bom e o que é ruim, mas ele está limpo, ele está sem culpa. Muito bem. Eles viveram por um bom período de tempo de uma forma inocente, sem culpa. Mas eu pergunto aos irmãos, será que a consciência de Adão e Eva só veio aparecer depois do pecado? De forma nenhuma. Quando Deus os criou, criou com algo que Deus tem também, que é a consciência. E nós já estudamos sobre consciência. Consciência são princípios, mandamentos, regras. E eles já tinham conhecimento de tudo isso. E também a prática. Deus, quando recomenda que eles não toquem naquela árvore, eles já eram dotados de consciência do que é bom e do que é ruim, do bem e do mal. Tanto que Deus deu a ordem para eles antes de eles pecarem.
Então eles eram conscientes no Éden e também inocentes. Por que eles eram inocentes? Até a ocasião do pecado. Porque não havia sobre eles culpa nenhuma. Então o inocente é aquele que é julgado e não é encontrado nele nenhuma culpa, nenhum delito. Muito bem. A partir do momento que eles pecaram no Éden, eles não perderam a consciência, mas agora eles não são mais inocentes. Qual seria a palavra, como é que a gente fala, hein? O antônimo, né? É antônimo? Que é a palavra contrária? Qual seria o antônimo? Não é Antônio, não. O antônimo de inocente. Culpado. Não é aquele que não sabe das coisas. Fulano é inocente ou não é inocente? Não. Então agora eles se tornam culpados diante de Deus. Já não são mais inocentes. Mas saia daquela ideia de dizer assim: inocente é aquele que não sabe de nada. Esse é ignorante. E a partir daquele momento, eu gostaria que a auxiliadora estivesse bem atenta dessa parte, porque a pergunta veio dela. A partir daquele momento que eles pecaram, Deus ali faz um ato de redenção. Ora, pastor, mas Jesus veio 4.000 anos depois. Mas também nós já explicamos na igreja, já explicamos na escola bíblica que o Antigo Testamento, todo ele é uma simbologia, é uma representação da eterna e perfeita aliança que anos depois Jesus viria a realizar. Bom, se da queda do homem no Éden até Jesus são aproximadamente 4.000 anos, poderia-se dizer então que essas pessoas que pecaram durante esse tempo não receberam a redenção? Você não acha que se Deus não tivesse dado a essas pessoas um meio para a redenção e para perdão de pecados, Deus não poderia julgar essas pessoas? Deus seria injusto. E a Bíblia diz que Deus é justo. O que foi que aconteceu de Adão até a aparição de Cristo, a manifestação de Cristo? Deus usa objetos e animais que eram sacrificados em lugar do homem por causa do seu pecado, por causa da sua culpa. E assim, na antiga aliança, o homem era redimido, ou seja, ele era perdoado do delito que ele havia cometido. Onde está contido o perdão de Deus? No pecado do Éden. Quando ele faz vestimentas, o texto está velado, mas ele faz vestimentas de pele de animal para cobrir a nudez física de Adão e Eva. A nudez física, mas a nudez espiritual foi coberta através do sangue daquele animal que foi sacrificado por Deus lá no Éden para a remissão, para o perdão do pecado de Adão e Eva. Como é que eu vou ser julgado por Deus por ter pecado se eu nunca ouvi falar de Jesus, minha gente? E quando a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu, olha só, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra foi dita por Jesus e João escreve em João 3,16, e isso está no Novo Testamento, na Nova Aliança. Pergunto aos irmãos, será que ele não está se referindo a todos os habitantes da terra? Claro que sim. Mas Jesus veio 4.000 anos depois, verdade, mas todos os animais e sacrifícios representavam o Jesus que viria encarnado para morrer definitivamente pelos nossos pecados, para dar a todos aqueles que creem a redenção. Depois, em outros momentos, Deus foi especificando mais isso à medida que as nações iam se proliferando na terra. E aí depois vem com mais minúcias e mais detalhes, quando Deus tira o povo do Egito. E Deus leva esse povo para uma terra e estabelece ali os ritos de sacrifícios de animais
para que o perdão deles fossem perdoados. Ora, se Deus diz que se eu pecar e levar um animal, e esse animal for imolado ou sacrificado, morto, no meu lugar, para perdoar aquele pecado, o que impediria Deus de me salvar? Foi Ele que estabeleceu a regra. E Deus é tão misericordioso, isso eu disse na sala de homens, domingo, quem estava lá? Levanta a mão, diga, eu estava. Muito bem. E eu falei o seguinte, que Deus é tão misericordioso, que para perdoar o pecado até da nação inteira, havia um ritual uma vez por ano, pelo pecado de ignorância, ou seja, as pessoas nem sabiam que haviam cometido algum tipo de pecado contra Deus. Porque para a gente confessar pecado, a gente tem que parar, pensar, fazer uma leitura da nossa mente e ver o que foi que eu fiz da hora que eu acordei até a hora que eu deitei. Às vezes tem coisa que a gente nem lembra. Foi um palavrão, foi um olhar, foi um pensamento, não é isso? Ou não é assim com vocês? Porque eu sou da terra, porque o pessoal da terra que é assim. Porque tem gente que tem a mania de dizer assim, não, eu aceitei Jesus, eu não peco mais. Parabéns para você. Tomara que você seja crucificado no lugar de alguém, porque só quem não pecou foi Jesus, ele foi para a cruz. Então vejam bem, o que Deus fez? Vou usar o Flávio aqui como protótipo aqui. Pode ser que o Flávio, durante esse ano, tenha cometido algum pecado que ele esqueceu de confessar. Ou ele nem lembra que fez aquele pecado, ou ele nem sabe que foi um pecado, mas ele quebrou uma regra de Deus. O que Deus estabeleceu? Uma vez por ano, faz uma expiação, ou seja, um sacrifício pelo pecado de ignorância de toda a nação. Ou seja, até aquele pecado que estava oculto, aparentemente oculto, que a gente não sabia que tinha cometido, na hora que um animal era sacrificado, Deus perdoava a gente. Isso é do Gênesis até Malaquias, viu, auxiliadora? Está anotando tudo aí? E agora chega o tempo que a Bíblia chama de tempo perfeito, o tempo da plenitude. Por isso, meus irmãos, e a maior figura, o maior símbolo do Antigo Testamento em relação a Cristo para a redenção era o Cordeiro. Outros animais representaram frutos da terra, outros tipos de ofertas. Eu não vou entrar em detalhes porque não é esse o assunto, mas como surgiu essa pergunta, eu me sinto no dever de explicar. Então, vários tipos de ritos existiam naquele tempo e era Deus que estabelecia. Tinha um tipo de sacrifício pelo pecado do príncipe, tinha um tipo de sacrifício pelo pecado do sacerdote, tinha um tipo de sacrifício pelo pecado de profanação de coisa santa, né? De repente o Michel veio aqui na igreja, pegou a zabumba e foi tocar forró. Ele profanou um utensílio santo. O que é santo? Separado, consagrado. Essa zabumba não é para tocar em forró de ímpio. Hã? E quando é de Jesus mesmo, né? Aí, o Michel pegou o microfone, pegou aquele tamborzão ali e foi para uma festa de confraternização lá na empresa dele. E aí ele bateu a zabumba, ele profanou um utensílio santo. Naquela época, até para quem profanava um utensílio santo, né? Pegou esse gasofilácio aqui, o nome disso aqui é gasofilácio, é esse nomão mesmo. Aí levou ele, não tem onde sentar, vamos sentar em cima disso. Profanou. Deus era tão detalhista, meus irmãos, que ele estabelecia regras para perdoar, porque na verdade a vontade de Deus nunca foi que o homem fosse condenado. Embora devesse ser o homem que devia buscar essas coisas, não Deus. Mas Deus te ama tanto, e se você não glória a Deus, pode ir embora. Se você não der um glória a Deus com o que eu vou dizer, joga a tua capanga fora e sai correndo. Que Ele veio te buscar e ainda veio resolver cada detalhe da tua vida, cada coisinha que você não podia fazer, cada coisinha que você não... E você até podia. Aleluia, Jesus.
Então era assim, pode falar, Barroso. Sim. Eu disse, você já deve ter ouvido, e é verdade, está tudo dentro das perguntas que vocês fizeram, depois eu vou chegar na Daílza, que hoje nós vivemos no tempo da graça. Já ouviu isso? Quem já ouviu? Diga, eu já ouvi. Você já ouviu dizer também que no tempo da graça pode pintar e bordar? Se já ouviu, você ouviu uma grande mentira. Mas eu pergunto para você, não tenha vergonha de responder não, levante sua mão e responda para mim. Quando começou o tempo da graça? Responda aí para mim. Hã? Não, mas não foi o tempo da graça, não é do Novo Testamento para cá, quando Jesus veio, pagou o preço e agora eu vivo uma vida da rede rasgada e está tudo certo que eu vou para o céu? Ah, não? O que é a graça, minha gente? É um benefício que a gente não merece. Adão e Eva mereciam perdão? Sim ou não? Então já teve graça lá. Na época da lei, fez isso, morre. Mas eu vou abrir aqui um espaço, Deus fez assim. Não vou matar não. Eu vou ser gracioso para com ele. Eu vou estabelecer que ele traga um animalzinho, o animal morre no lugar dele. Isso não é graça, minha gente? Aí chega onde o Barroso falou. Deus, pelo acúmulo do pecado de Sodoma e Gomorra, né? Povo profano, homossexualismo ali imperava, pode ler o texto. A coisa não é de hoje, essas questões todas que a gente vê não é de hoje, meus irmãos. Tanto que os homens eram tão pecadores diante de Deus que eles queriam possuir os anjos que entraram na casa de Ló. Há uma força de expressão quando Moisés escreve essa história, porque ele diz assim, que Deus desceu para ver se de fato o pecado de Sodoma e Gomorra era aquilo que estava chegando no céu de fato. Deus precisaria descer? Então por que ele desceu? Vocês foram mexer comigo, agora estou mexendo com vocês. Por que Deus desceu? Quando Deus faz alguma coisa que Ele não necessita, é só para mostrar para mim. Eu já sei, você é culpado, eu vim só para você ter consciência que eu sei o que você faz, o que você diz, o que você pensa e como você vive. Foi só uma prova de que quando Deus fosse entrar em juízo com Sodoma e Gomorra, ele ia dizer assim, eu em pessoa estive aqui e comprovei. Então sempre que Deus age de uma forma que ele não tem necessidade, é para um testemunho contra a minha própria pessoa. A gente precisa confessar pecado porque Deus não sabe? Olha, Deus, eu estou aqui para dizer um negócio, eu fiz escondido, ninguém viu, nem o Senhor. Não, confessar é apenas admitir, dizer eu fiz, Senhor. Aquilo que eu fiz que o Senhor já sabe, porque Davi diz assim, inclusive, no Salmo 51, os meus pecados estão sempre diante de mim, ou seja, está tudo sempre revelado para ti. Eu não consigo esconder nada do Senhor. Aí, o Senhor desce lá em Sodoma e Gomorra. Agora é interessante quando o homem tem uma vida diante de Deus, olha o relacionamento de Deus com Abraão. Os anjos conversando disseram, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra sem conversar com o nosso amigo Abraão? Olha que intimidade. Tipo assim, não seria justo. Mas por que ele diz isso? O que Abraão tinha a ver com Sodoma e Gomorra? Um sobrinho que morava lá. E além do sobrinho, Abraão era um patriarca. Ele representava Deus na terra. E ele precisava apresentar misericórdia e graça. O que acontece?
O Senhor fala com Abraão, olha, vamos destruir. Está demais, o pecado está demais. Ló tinha 2 filhas virgens, e a hospitalidade naquele tempo era tão séria e tão valiosa, que Ló disse assim, olha, se vocês quiserem eu dou as minhas 2 filhas para vocês abusarem, mas não toque nesses homens aqui que eles estão debaixo do meu teto. Era uma questão de honra receber alguém, e principalmente se tratando de 2 anjos. Mas eles não quiseram. Enquanto isso, Abraão está orando, está apelando, está clamando, está dizendo, Senhor, se porventura lá em Sodoma e Gomorra tiverem 50 justos, o Senhor vai destruir? Ele disse, não, não vou destruir. O que é isso, amados? É graça. É graça e misericórdia. Aí Abraão foi trabalhando com Deus ali. Chegou o momento que Abraão já estava tão sem graça de orar, a mesma oração, que disse, Senhor, eu me atrevo, eu que sou pó e cinza. Se tiver... E Abraão foi baixando, mas infelizmente não chegou no ponto onde Deus pudesse derramar sua graça ali. Não tinha o número que Abraão pediu. Agora, pergunto dos irmãos, se não tivesse nenhum justo, nem mesmo Ló e as suas filhas e a sua esposa, e aquele povo fizesse o que o povo de Nínive fez, pare a história de Sodoma e Gomorra nesse ponto. Agora vamos pular para o livro de... Qual é o livro? Jonas. Uma cidade com mais de 120 mil habitantes, adultos. E aí o pecado também de Nínive chegou até Deus, e Deus disse assim, sentença para Nínive, vou acabar com tudo. Chama Jonas, e esse, na história da Bíblia, é o primeiro missionário que fica com raiva quando ele prega e alguém se converte. Você já pensou num negócio desse? Eu fiquei tão feliz domingo porque houve uma conversão e 2 reconciliações, eu já fiquei feliz da vida. Você imagina se eu saísse para pregar lá em Itacoatiara e todo mundo se convertesse. Mas Jonas estava tão chateado com as coisas, ele foi lá. Jonas, vai lá em Nínive e anuncie que em 3 dias... Pois é, anuncie que lá em Nínive eu vou destruir tudo. Jonas ficou muito alegre, sabe por quê, gente? Porque os ninivitas, eles eram extremamente cruéis, inimigo de Israel, já haviam maltratado muito o povo de Deus. Então Jonas estava cheio de ranço. Já pensou se aquele cara que você tem a maior raiva, quem tem raiva de alguém, que muita raiva, levanta a mão e diga, eu tenho. Rapaz, que igreja santa, né? Que igreja santa é essa que eu... Mas apesar disso, no fundo, Jonas sabia que Deus, Ele é misericordioso, Ele é bom. Ele sabia tanto que Deus podia mudar o cenário, que ele fugiu para não pregar. Foi para outra terra, né? Manacapuru é subindo ou é descendo? Itacoatiara descendo. Pronto. Era para ir para Manacapuru subindo, ele foi para Itacoatiara descendo. E como se ele não achasse muito e já fugia, ele ainda foi para o Purão. Foi lá para o Purão. Mas olha, meu irmão, quando Deus for te usar para falar com alguém, é melhor você ceder logo do que você ir para o Purão com os ratos. Porque Purão de navio só tem rato. E aí Jonas, acontece toda aquela situação, tempestade, tal, joga Jonas no mar, o peixe engole Jonas, vomita onde? Na praia de Nínive. Pronto, é. Insistiu. Quantas pessoas, meus irmãos,
Isso é para nós, para mim e para você. Poderia hoje já conhecer Jesus se a gente tivesse obedecido o ID do Senhor. Por falar em ID, nós vamos ter uma programação no dia 9. O café da Páscoa, logo depois um impacto aqui no bairro e à noite um grande culto de celebração da Páscoa. E nós estamos esperando que você traga uma pessoa para conhecer o plano da salvação. E aí aconteceu aquilo tudo e Deus disse: Jonas, vá. E Jonas saiu, andando na cidade. Foi o pregador que pregou com maior alegria uma destruição, Jonas. Não sei se é alguém atrás dele soltando foguete. Naquela época não tinha, né? Olha, em três dias Deus vai subverter essa cidade, vai matar, vai isso e aquilo e tal. Sabe lá se ele não anunciava e depois ia jejuar para Deus fazer isso mesmo, né? O texto não fala. Mas a vontade de Jonas era ver só o churrasquinho. Tanto é que quando ele terminou de pregar, ele foi para a praia, ficou lá assistindo para ver o que ia acontecer. Mas na verdade, ele foi só para ver a fumaceira subir, gente. Ele não foi para lá para interceder, ele não foi para lá para dizer assim: poxa Deus, dá uma mudada aí. Ele não fez como Abraão. Abraão tinha consciência do pecado de Sodoma e Gomorra. Abraão sabia que era um povo ruim, um povo promíscuo, ele sabia. E qual é a diferença que a gente vê em Abraão e Jonas? Abraão, um coração cheio de misericórdia: Senhor, não mata não. Senhor, poupa essa cidade. Porque ele podia dizer assim, ó, Abraão: Senhor, se tiver 50 justos, livra os 50, não era? Ele não podia dizer assim: Senhor, se tiver 40 justos, livra os 40, não. Diz: Senhor, por amor aos 50, não destrói não. Meus irmãos, só se for realmente o plano de Deus, isso aí ninguém muda. Mas eu ainda acredito numa grande reviravolta no Brasil por amor aos que não se dobram a Baal dentro dessa nação. Dentro dessa nação. Olha, irmãos, eu fiquei tão feliz que eu ia tomar água de quarta-feira passada. Esse outro copo aqui, rapaz, outra quarta-feira, aquele ali, ó. Abraão clama por misericórdia. Auxiliadora, olha o que a tua pergunta causou reboliço. Jonas quer juízo. Abraão fica de lá torcendo para não acontecer. Jonas está do outro lado querendo ver só a fumaça subir dos raios que Deus ia mandar. Porque naquela época geralmente era através de fenômenos da natureza que Deus era terremoto, trovões, relâmpagos, fogo do céu, vulcão, né? E aí o que o povo faz em Nínive? O rei deu uma ordem: gente, esse Deus é tremendo, olha a história dele no Egito, olha o que ele fez, vamos nos converter dos nossos pecados, vamos nos arrepender. Eu vou baixar um decreto: nem boi vai comer, nem porco, nem galinha, nada. 3 dias, outra coisa. Ah, pastor, sabe como é que é? O meu filho é muito pequeno, né? Ele é uma exceção, né? Lá nem criança de peito. E não morreu, ninguém. Jejuaram. Pano de saco que simbolizava, representava humilhação. Sentava em cinza. Dizia assim: nós estamos na miséria, só Deus pode fazer alguma coisa. O rei no trono, os ricos, os pobres. E outra coisa: não bota comida no galinheiro, não bota comida no celeiro, ninguém come, nem bebe água. Tem gente que diz assim: pastor, eu quero mesmo me santificar, eu queria fazer um jejum de umas 6 horas, assim de 6 a meio-dia, de 6 da manhã a meio-dia, eu vou tomar só água. Ô, meu irmão, não faço não, que não vai ser aceito não, porque jejum é sentir falta de comida mesmo. Jejum é sentir falta do líquido, é ter sede. Porque se eu não... outra coisa, pastor, eu vou acordar umas 9 horas. Mas eu estou consagrando de 6 da manhã até meio-dia.
mas eu vou acordar às 9 horas. Ainda diz assim: suco pode, né, pastor? Suco é alimento, gente. Mas água pode, né, pastor? Água é alimento, gente. O povo de Nínive ficou 3 dias sem comer e sem beber. O povo lá, quando Amã queria matar todo mundo, ficou sem comer e sem beber. Por uma causa, pela própria vida. O que aconteceu? Aquele jejum, aquele ato de arrependimento, moveu o coração de Deus. Sabe por quê, auxiliadora? Porque Deus é rico em perdoar. Ele tem prazer na misericórdia. Gente, Deus é tão difícil de a gente entender às vezes, que Ele diz assim: olha, você cometeu uma ofensa tão grande, mas traz um pássaro e mata para mim, que eu aceito no teu lugar. Porque devia cortar o teu pescoço, mas eu vou cortar o pescoço desse pássaro aqui, e você vai continuar vivendo. O que aconteceu? Jonas ficou mordido, ficou possesso, queria se desviar, queria se matar, queria fazer tudo que não presta. Brigou com Deus, e Deus ainda perguntou: Jonas, tu acha que tu tem razão nisso? Claro que eu tenho. Eu não disse para ti, Senhor? Olha só, olha o atrevimento do cabo. Eu não falei para ti que eu não queria vir? Porque eu ainda disse assim: eu sei que tu és o Deus misericordioso. Por que você prega para o pecador? Porque você sabe que Deus é misericordioso. E assim como perdoou você, vai perdoar aquela pessoa também. Então vejam que Deus, Ele sempre foi um Deus de graça. E a graça não está manifesta apenas a partir do Novo Testamento, apenas no tempo que Jesus nasce, tem o seu ministério e morre pelos nossos pecados. Ali foi o sacrifício eterno, substituindo todos os demais. Então Jesus, se você quiser entender melhor, estude o livro de Hebreus, os 13 capítulos de Hebreus, que você vai entender muito bem como o autor descreve ali. Ele vem agora como o sacrifício perfeito, porque naquela época quem entrava era o sacerdote oferecendo sangue alheio. Agora, quando Jesus entra no Santo dos Santos, que no Antigo Testamento era aquele lugar onde o sacerdote entrava uma vez por ano, agora com sangue alheio, agora Jesus entra no Santo dos Santos no céu, não é no tabernáculo terreno. Ele entra e ele apresenta o que para Deus? Para o perdão do seu pecado, para a nossa redenção. Ele apresenta o seu próprio sangue, a sua própria vida como sacrifício perfeito, eterno, imutável, não precisa fazer mais. Então, os pecados anteriormente perdoados, até a aparição de Jesus do Éden, foi através de sacrifícios que Deus estabeleceu. Vou agora para a pergunta da Ilza. Se os nossos pecados ainda estavam naquele livro que o Cordeiro pega da mão daquele que estava sentado no trono. Foi essa a sua pergunta, não foi? O livro estava selado por dentro e por fora. Esse livro, amados irmãos, ele consta a história da humanidade toda. Tudo o que aconteceu com a humanidade estava nesse livro, até que o Cordeiro pegou esse livro. E quando o Cordeiro pegou esse livro, que ele foi abrindo os selos, que é o que nós vamos trabalhar hoje, não vai dar tempo, por causa do nosso tempo aqui, do horário. Mas o que aconteceu com os nossos pecados? Daqueles que aceitam a Cristo como Salvador e Senhor. Se na antiga aliança os pecados foram apagados por causa do sangue de um animal, que não sabia nem o que estava acontecendo, o próprio texto de Hebreus diz: se na antiga aliança, através do sangue de uma novilha, de uma vaca nova, os pecados eram perdoados, ele diz, muito mais agora pelo precioso sangue de Jesus Cristo. O que acontece? No livro estava toda a história, e é bom a gente entender, como eu expliquei desde o início, que alguns intérpretes dizem que Apocalipse se refere apenas à questão histórica, lá para trás. Hoje ele não tem mais nenhum peso, mas nós entendemos que o Apocalipse ele é passado, presente e futuro. É assim que a gente entende. Então, naquele momento que o Cordeiro de Deus toma
aquele livro selado, os nossos pecados ainda estavam lá, porque estava se referindo também ao nosso tempo de ignorância. Mas também naquele livro, quando ele abre, significa que os nossos pecados também foram perdoados. E os pecados do povo redimido, do povo salvo, não estão mais no livro daquele livro da condenação, naquela parte do livro da condenação. Nós saímos desse livro da dívida e o nosso nome foi para o livro da vida do Cordeiro. Até porque esse nome lá só vai para quem não está mais sujo, digamos assim, para quem não tem mais nenhum débito. Abra sua Bíblia em Isaías 43, 25. Só para a gente reforçar isso aqui. Não estava aqui dentro do assunto, mas eu lembrei dessas duas perguntas, achei assim muito interessante. Isaías 43, 25, queria que a igreja lesse assim com muita alegria, porque isso aí é uma das promessas que para a minha vida, que eu considero uma promessa extraordinária, como todas, né? Mas do assunto que ela trata é algo tremendo. Isaías 43, 25, todos acharam? Todo mundo lendo bem bonito, vai lá? Olha só, eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Agora vamos olhar assim no geral, viu? Aliás, agora é a Ilza. Ô Ilza. Ilza, está acordada? Então tá, vamos olhar no geral. Ele diz assim: eu mesmo, isso é Deus falando, sou o que apago as tuas transgressões e dos teus pecados não me lembro mais. Deus está falando de quem? Do povo da nova aliança ou do povo da antiga aliança? De todos, de todos. Porque na antiga aliança tinha os rituais, onde os pecados também eram apagados. E na nova aliança foi através do sangue de Jesus. Agora, para ficar uma coisa mais clara, em relação a esse assunto, no Novo Testamento, para a gente entender como é que ele aparece na nova aliança. Se a gente fosse conversar sobre Isaías 43, 25, como é que ele apagou na antiga aliança? Já explicamos através dos ritos de animais e sangue derramado. Vamos para a nova aliança, que agora é o sacrifício definitivo. Abra a Bíblia de vocês na primeira carta de João. João, capítulo 1, versículo 7. Primeiro é carta de João, lá no finalzinho, bem juntinho de Apocalipse. Só o que tem entre João e Apocalipse é Judas, mas está bem no finzinho. Não é Evangelho de João, tá, gente? Primeira carta de João, à igreja. O que diz aí? Acharam? O que diz? Eu quero que todo mundo ache, ainda teve gente folheando aí, que eu quero que fique bem bonita essa leitura. Vamos lá, quem não achou ainda vai ler junto agora. 1 João 1,7. 1 João, primeira porque é uma carta, né? Por isso que a gente fala primeira. Todo mundo achou aí? Vamos lá. Acharam todos? 1 João 1,7, o que diz aí? Leiam bem bonito. Aparentemente está apontando para a nova aliança e o Novo Testamento, não é? Que aparece o nome de quem? Jesus Cristo. Mas na antiga aliança não tinha os símbolos que apontavam para Jesus? Então está tudo perdoado. Mas vá no mesmo texto e desça aí, pule o versículo 8 e leia o versículo 9. No mesmo capítulo. Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No Novo Testamento, a partir do momento que Jesus veio, através de Jesus Cristo,
e na antiga aliança através dos animais e dos sacrifícios que eram feitos, que Deus estabeleceu que seria a forma de as pessoas serem perdoadas. Então, na hora que ele toma esse livro, ali está contida toda a história, queda, pecado de todos, das nações, das pessoas. Mas no desenrolar do livro, na abertura dos selos, nós vamos perceber que as coisas vão acontecendo de uma forma cadenciada. Então hoje, como é que nós estamos diante de Deus hoje, eu e você? Pastor, eu pequei de manhã. Já pediu perdão? Então tem alguma coisa. Já pediu perdão? Está esperando o quê? Ah, o senhor pregou domingo que o anjo vai tocar a trombeta. Você acha que vai dar tempo de pedir perdão? Resolva agora. Diga, Barroso. Ela sentiu uma condição de Deus dizer agora a condição na época lá, trazer o animal, jejuar, fazer alguma coisa, mas segunda, na aliança eterna, tem uma condição, porque aqui, onde eu estiver, é uma condição, sim, porém é uma condição. Exatamente. Se confessarmos, se fizermos esquecer, hoje também tem uma condição, está na guarda. Eu estava assistindo um vídeo na internet um dia desse, e aí o rapaz estava fazendo a defesa da questão do sacrifício de Cristo pelo pecado do mundo todo. Aí a moça perguntou, então quer dizer que todo mundo está salvo? Porque a própria Bíblia diz que Jesus morreu pelo pecado de toda a humanidade. É verdade? Sim. O que quer dizer a Bíblia quando fala assim? Que o sacrifício de Cristo, preste bem atenção, ele é tão eficaz, ele foi tão completo, tão pleno diante de Deus, que se o mundo inteiro se convertesse, o sangue dele e o sacrifício dele é suficiente para salvar o mundo inteiro. Mas o mundo inteiro não será salvo, porque tem a condição. Outra coisa, como é que eu desfruto do perdão de Deus? Eu não entrei em Apocalipse ainda, mas eu prometo que daqui, horas tem 15 para daqui para meia-noite a gente chega lá, no capítulo 6 do Apocalipse. Então presta atenção. Olha só. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. Meu irmão, pessoa que tem bronca com outra pessoa, pessoa que não fala com outra pessoa, dentro da igreja, tá? Isso aqui não é lá para fora não, é dentro da igreja. Pessoa que vive com o nome da outra pessoa na boca, fazendo contenda, fofoca e discórdia, não está na luz. Porque a Bíblia diz que se nós estivermos na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. Isso é sério. E talvez Deus mudou tudo hoje à noite através da pergunta dessas duas irmãs que foi feita quarta-feira passada, porque talvez você tenha alguma pendência que tenha que acertar com alguém para vir para a luz. Porque se eu estou na luz, o resultado desse estar na luz, a Bíblia diz que é ter comunhão uns com os outros. Eu posso ser diferente de você, eu posso discordar de algumas coisas, mas quando se trata da palavra, eu não tenho mais opinião própria, nem você pode ter. É a palavra. Amém, gente? É a palavra. Pastor, mas eu acho. O evangelho não é para quem acha, o evangelho é para quem crê. A palavra não ficou para ser discutida, ela ficou para ser vivida através de obediência. Se eu creio que ela é a palavra de Deus, e a Bíblia está dizendo, se eu andar na luz, como Ele está na luz, eu tenho comunhão uns com os outros. Não quer dizer que você não seja salvo nem filho de Deus, mas não esqueça que o filho pródigo era filho e estava nas trevas. Isso é sério. Primeiro João 6, pode ler para nós. Nós dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que temos comunhão com Deus, aleluia, Deus, eita Pai, vidro de óleo no bolso, ou então dentro da bolsa, e abençoando e ungindo porte e cachorro, aquele irmão ali, meu irmão, Deus me livre. Ave Maria, quando eu vejo aquele irmão me dá um negócio,
O meu espírito não bate com o dele. Espírito de porco não bate com o Espírito Santo. Se dissermos que temos comunhão com Deus, se eu estou de bem com Deus, se eu ando de bem com Deus, de braço dado com Deus, que é um ser que eu não mereço andar, e não consigo falar com meu irmão, que é um pecador igual eu, está tudo errado, gente. Isso não é evangelho, isso não é vida cristã, isso é uma farsa. Porque falar a verdade para as pessoas, discordar de alguém, não quer dizer que eu devo odiá-la. Tem crente que o diabo coloca a seguinte palavra na boca: eu estou com ódio do fulano. A Bíblia diz que toda pessoa que odeia alguém é assassino. Você já se perguntou por que Deus está falando dessa forma com a gente hoje? Eu passei o dia estudando, quer dizer, a tarde estudando sobre Apocalipse. Passei a manhã aqui na igreja, resolvendo coisas com uma obra que eu estou fazendo ali. O pastor Rod passou aqui, depois o pessoal da Manaus Energia chegou aí também. Passei a tarde, praticamente, estudando sobre selo e sobre selo. E olha do que eu estou falando aqui. O que é que Deus está querendo com a gente, igreja? O que é que Deus está querendo com você? O que é que Deus está querendo comigo? Eu posso me chatear com o irmão. Eu vou lhe dar um conselho: nunca mais abra sua boca para dizer que está odiando alguma coisa ou alguém, porque a Bíblia, ela compara, tem a mesma equivalência, o ódio do assassinato. E a Bíblia diz que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Pastor, mas essa semana eu disse que eu odiava uma pessoa e eu ainda estou com ódio dela. Eu te aconselho, resolve isso o mais urgente possível. Até porque ódio é uma semente venenosa e ele contamina todo mundo que está em volta. E toda semente que brota vira uma árvore. E toda árvore dá muito fruto. Você já pensou, você ou eu, sermos uma árvore venenosa, amarga? O interesse, a vontade de Deus é que eu amanheça e anoiteça sem pendência. Mas se porventura acontecer, o que é que diz o texto, versículo 9? Se confessarmos, não é isso? É o versículo 9? Se confessarmos. Não, pastor. Deus conhece o meu coração. Então não preciso estar falando toda hora o que eu ando fazendo, não. A Bíblia diz: se nós confessarmos, troque essa palavra confessar e coloque: se eu admitir que eu falhei, se eu admitir que eu pequei, se eu admitir que eu odiei, se eu admitir que eu roubei, se eu disser: Deus, eu estou errado, eu fiz besteira, Ele é fiel e justo. Você quer viver a fidelidade e a justiça de Deus? Seja franco. Diga o que Ele já sabe. Não vá comer as palavras para Deus, nem com arrodeio, nem, sabe, Deus, eu estou aqui, sabe? Você dizer que está com vergonha, como eu já disse várias vezes, por algum comportamento meu, vale. Mas não chegue assim, pensando que Deus vai dizer assim: você, tão santinho, olha, esperava de todo mundo, menos de você. Deus não vai dizer isso para você, porque Ele já sabe. Ele só quer que você diga assim: Deus, daqui é a minha mão para a palmatória, Senhor. Eu pequei, e o Senhor sabe que eu pequei. Eu errei, e o Senhor sabe que eu errei. Eu falei mal da pessoa, e o Senhor sabe que eu falei mal. Eu olhei com um olhar indecente, e o Senhor sabe que eu olhei. Eu maquinei mal no meu coração, e o Senhor sabe que eu maquinei. A Bíblia diz que Deus é fiel e justo. E gente, e aí é que entra aquilo que diz a palavra, eu acho que é Jeremias: Ele é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia. Deus não tem prazer que o homem morra no seu pecado. Então, minha gente,
Os pecados que estão no livro, como o livro fala do passado, do presente e do futuro, traz toda essa trajetória. Nossas dívidas estavam lá, mas lembra que Paulo fala? Ele pegou a minha dívida, aquela promissória, e ele publicamente expôs na cruz e rasgou e apagou todos os meus pecados até hoje. O de amanhã eu tenho que levar novamente para a confissão. Diga, pastor. Fica parecendo para você se todo pecado, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, eles foram perdoados, porque Jesus foi tão gracioso no Antigo Testamento quanto no Novo. Sim. E a humanidade já foi salva. Dentro disso que o senhor está falando aí, uma explicação perfeita. A gente só queria acrescentar uma coisa que sou. Vocês estão ouvindo a verdade, gente? Não, pastor. Pega o microfone aqui. Dá para o pastor aqui, para dar essa colaboração aí. E olha, gente, aproveitando enquanto o pastor chega aí, não vou entrar no Apocalipse hoje, mas eu acredito que você foi edificado por essa palavra, porque eu fui muito edificado, muito edificado. E estude o capítulo 6 e 7 do Apocalipse essa semana, tá? Para na outra quarta-feira a gente entrar aqui nos detalhes dos selos, ok? Pode falar, pastor. Eu tava falando que quando a gente ouvindo essa explicação perfeita que o senhor passou para nós, a gente entende que os pecados da humanidade eles foram perdoados, tanto no Antigo quanto no Novo. Ou seja, Deus foi tão gracioso que a humanidade toda já foi perdoada. Aí o que eu queria acrescentar para enriquecer a sua mensagem? A questão da fé. Porque assim, quando a gente fala de antiga aliança como nova aliança, ou como lei, ou como graça, se não houver fé, aí surge uma outra pergunta. Dentro da pergunta da irmã auxiliadora. Mas será que todo mundo... Pastor, será que as pessoas foram salvas no Antigo Testamento? Aí o senhor explicou tudo isso perfeitamente. Aí a gente entende, poxa, foram salvas as pessoas no Antigo Testamento. Mas será que foram todas salvas? Aí a pergunta é não. Por quê? Justamente por essa palavra. Porque a fé, ela existe tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Sem fé, é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala isso. E aí eu queria deixar um texto aqui, está lá em Romanos 14. Anotem aí, gente. Romanos 14, verso 23, fala que sem fé, ele fala, tudo que você faz sem prover de fé é pecado. Sim. Tudo que você faz que não é proveniente de fé é pecado. E qual era a palavra que eu queria baseado no seu ensino aí? É que no Antigo Testamento a graça de Deus era colocada para as pessoas, mas as pessoas não queriam porque elas não tinham fé suficiente para matar um animal e serem perdoadas. Elas não tinham fé. Deus, como o senhor falou, Deus vinha para o ser humano, tentava colocar na cabeça do ser humano que ele poderia matar um animal para ser perdoado, e ele não queria, porque ele não tinha fé. Quantos de fato? Aí a gente volta para nova, trazendo para a nova aliança a mesma coisa. Exatamente. Você chega para uma pessoa, fala que Jesus morreu por ela e ela aceita? É verdade. Não. Então, a questão interessante nisso tudo, aí, por que eu queria dar essa palavra, pastor, para a gente não cair no erro do universalismo, que prega que todo mundo foi salvo, tanto no Antigo quanto no Novo. Na verdade, só para encerrar minha palavra, quando Deus chamou Abraão, Deus não chamou Abraão para ser o pai da lei, porque a questão da lei era com Moisés, ele ia tratar com Moisés. Ele chamou Abraão para ser o pai da fé. Exatamente. Antes de vir lei, antes de vir qualquer coisa, antes de vir sacrifícios, rituais, tudo, Deus trabalhou no coração de Abraão porque ele queria implantar na terra aquilo que faria toda a diferença na vida do ser humano, que é a fé. Verdade. E sem fé é impossível agradar a Deus.
E Romanos 14, 23 diz, eu vou até ler aqui, que diz assim, ó, mas aquele que tem dúvidas e é condenado naquilo que faz, né? e comeu, porque o que não faz provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado, né? Então, quando se discute lei, graça, antiga aliança, nova aliança, se a gente não aplicar a fé, não adianta. Com certeza. Né? A fé ela é importante no trabalho que Deus fez na vida da humanidade. Aí, o que Deus fez na antiga aliança, muita gente não foram salvas. Assim como Jesus fez hoje, através de Jesus, muitas pessoas não estão sendo salvas. Por quê? Porque não tem fé o suficiente para acreditar que Jesus morreu na cruz. Tem muitos que não acreditam nem que ele existiu. Exatamente. Então, entenderam, amados? A questão é, veja bem, Deus proporcionou o caminho do perdão e da redenção, mas quem teve fé entrou por esse caminho, tanto na antiga aliança quanto na nova. Quem é o caminho de hoje? Jesus. Muitos não querem Jesus, não vão obter a graça naturalmente, que é o resultado, pela graça sois salvos mediante a fé. O próprio João lá, Joãozinho lá no fundo, capítulo 2, filhinhos meus, estas coisas vos escrevi, mas se fizerem assim, isso é toda condição, para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, aí é fé. Temos advogados junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Aí, glória a Jesus. Com certeza. Então fica para cada um de nós exercermos a nossa fé em Deus, hoje não mais da forma antiga, mas hoje como o único meio de se obter graça para a vida eterna. Não é para milagre, não é para benefício, mas para se obter graça e se obter a vida eterna é através de Jesus Cristo. E essa fé, ela é exercida quando eu o aceito com todo o meu coração como meu único, eterno, exclusivo e suficiente Salvador e Senhor. Que Deus nos ajude e aplique no nosso coração a sua palavra hoje à noite.